Olá, boa noite a todos vocês que chegam aí para nos acompanhar em mais um estudo bíblico na noite de hoje. Como vocês já podem perceber, hoje eu serei acompanhado aqui pela Lica, pela Lolo, que vão me ajudar no trabalho dessa noite. Então, Lolo, Lilica, cumprimentem o pessoal que está chegando. Mas vocês falaram junto comigo, né? Vamos falar de novo, pessoal. Boa noite. Isso. Nós vamos cantar, eu só estou lhe deixando a coisa mais ou menos no jeito aqui, para a Lolo poder anotar os nomes de vocês, tá bom? E assim que ela puder anotar, eu vou cumprimentar vocês nominalmente. Enquanto isso, nós vamos fazer o que nós normalmente fazemos aqui, que é mesmo? Orar. É orar? Não. É orar? Não, nós vamos cantar primeiro. Cantar. Vamos cantar um cântico que todo mundo pode cantar com a gente. E aí, começando com vocês duas aqui, eu me ajeitando aqui, né? Tá meio difícil. Tu pode deixar a Bíblia para você, minha filha. Que agora nós vamos cantar primeiro, tá? E aí, olha só. O violão não pode ficar na sua frente não, viu, Lica? Tá bom? Observa lá, eu quero que vocês olhem bem aqui na câmera, para todos os que estão lá do outro lado poderem acompanhar vocês, viu? Tá bom? Qual é o que nós vamos cantar? Qual é o canto que nós vamos cantar? Escolhe Que vocês o duas canto conhecem. baixo. Vamos lá, que vocês duas sabem. Vamos lá? Aquele lá que eu te louvo. Eu te louvo, eu te amo e eu te adoro, ó Deus, certo? Tá travando? Vamos ver já já. Eu tô com o jornal desligado. Vocês coloquem o... Não, tudo bem. Vocês coloquem para nós aí os comentários de vocês. Tudo deve dar certo pelo que eu estou fazendo aqui, tá, gente? Então, se alguma coisa der errado aí, estiver travando alguma coisa, vocês nos avisem, por favor, tá? Vamos lá? Vou começar, depois eu dou uma olhadinha, uma checada no geral aí, tá bom, gente? Qual é o cântico mesmo? Eu te louvo, eu te adoro. Eu te louvo, Eu te adoro. eu te amo, Não, eu te amo e eu te adoro. eu te adoro. Vamos lá? Canta com a gente também, você que sabe, é um cântico muito fácil. Vamos cantar juntos. Vamos lá? Eu te louvo, ó Deus, vai. Eu te louvo, ó Deus, todos que te louvam brilham como o sol ao amanhecer. Todos que te louvam brilham como o sol ao amanhecer. Eu te amo, ó Deus, eu te amo, ó Deus, eu te amo, ó Deus, pois todos que te amam brilham como o sol, vai. Todos que te amam brilham como o sol ao amanhecer. Eu te adoro, ó Deus, vamos lá. Eu te adoro, ó Deus. Eu te adoro, ó Deus. Todos que te adoram brilham como o sol ao amanhecer. Que te adoram brilham como o sol ao amanhecer. Eu te louvo, eu te amo e eu te adoro. Eu te louvo, ó Deus. Amo, ó Deus. Todos que te adoram, brilham como o sol. Esse é o
não deu certo ainda. Isso. Vamos ver o que eu faço aqui. Tem que escrever. Tem que escrever, não tem problema. Vamos escolher outro cântico enquanto isso? Tá aqui, já apareceu. Aí já apareceu. Vamos escolher outro? Mais um. Outro? Pequeno, é. Que tal Eu Quero Ser, Senhor? Pode ser. Porque Deus vai trabalhando a vida da gente, quebrando, transformando pelo poder da sua palavra, não é? Então nós vamos cantar isso aí. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Vamos lá? Juntos, vamos lá. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero. Eu tenho que parar um pouquinho que eu tô cantando e orando e falando, fazendo outras coisas ao mesmo tempo. É que você passou aqui atrás, aqui, amor. Deu pra ver lá. É. Mas vamos cantar de novo, gente. Minha esposa tá correndo com as coisinhas aqui e ela passou atrás de nós e aí eu tô orando e cantando, aí não dá certo, né? Então lá de novo, juntos, hein? Eu quero ser, Senhor amado. Vamos lá. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida. Quebra minha vida E faz-a de novo. eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Como tu queres? Como tu, Senhor amado, Senhor amado, tu és o oleiro, tu és o oleiro e eu o vaso, quebra minha vida e faz-a de novo, e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Muito bem, vamos prosseguir então. E eu vou pedir para fazer esta oração inicial a Nelica, pedindo a Deus que nos abençoe o estudo bíblico que nós vamos desenvolver na noite de hoje. Então, feche seus olhos onde você estiver e vamos falar com Deus neste momento. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigada por mais essa noite que o Senhor nos deu. Obrigada porque hoje tivemos um dia muito bom, Senhor. Cuide de nós durante essa noite, para que tenhamos um bom estudo bíblico, Senhor, para que o Senhor possa entrar no coração daquelas pessoas que ainda não te conhecem e renove o coração daquelas pessoas que não fazem as coisas certas, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua palavra e possamos guardar dentro do nosso coração, Senhor. Obrigada por tudo, livre-nos de todo mal e que o Senhor abençoe aquelas pessoas e famílias que estão nos assistindo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deixa eu ver quem é que chegou aqui para eu poder cumprimentar. Se você nos der aí uma boa noite e tal, seu nome vai aparecer aqui, certo? Se você não disser nada, então você pode até estar do outro lado, mas eu não terei como identificá-lo, ok? Então vamos ver aqui. O Otávio está aí, boa noite, Otávio, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Dona Zilda, a Nair e o João Costa, boa noite, casal. Dona Maria Xavier, boa noite. Boa noite a Simone Matano, colega da mãe de trabalho, né? Uhum. Boa noite, Noel, boa noite, Sidoca. Boa noite também, Ariane, caso esteja aí com vocês.
A Cristina Pupo, boa noite. Faz tempo que eu não a vejo, Cristina. Boa noite. Andréia Nascimento também. Faz um tempinho que eu não te vejo, Andréia. Andréia é lá de Itaiaém. Lisbeth, boa noite, Lisbeth. Vamos seguir em frente, caminhando, lutando e vencendo, né? A mamãe, a Márcia Angélica, a mamãe está aqui. A Alice acabou de entrar também. A Ana Lúcia, irmã da nossa irmã Sidoca, não é? O Roniette, já falei de Rony. A vovó Luzia, a Beth, e tá sem a dona Alvina hoje, Beth? Fala aí pra nós. E, bom, essa turma aqui entrou. A dona Dice também entrou. Aí pra mim não apareceu, tá vendo? Ó? Dona Dice, presbítero Beto, vai anotando aí, Lulu. Quem mais? Mais ninguém, só Então, não falei a dona Dice e o presbítero Beto. Muito bem. Gente, antes de nós prosseguirmos, nós vamos ver aqui qual é o versículo da semana. Eu vou pedir a Lilica para nos ajudar, porque eu mesmo não me lembro. Vamos ver se vocês vocês São bons. Vocês são bons de memória. Está lá em... Cadê? Eu marquei aqui. Em Salmos 16... Cadê? 7. Salmo 16, 7. Então deixa eu abrir aqui para eu poder acompanhar também, não é? Salmo 16, 7. versículo 7. Onde é que está o Salmo, hein? O livro No do meio Salmo. da Bíblia. No meio da Bíblia. Fácil, né? Então vamos lá. Salmo 16, 7. É o 7. É, né? É o 7. Não sei. Você que tá É o falando. 7. Então vamos lá. É o 7. Acharam aí? Então vamos ler todo mundo junto, né? É isso? Sim. Agora? Vamos lá agora. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Mais uma vez. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Salmo 16, 7. Falei direitinho? Falou. Eu falei sem colar, né? Então, tô ficando velho, mas ainda consigo decorar umas coisas. Chico e Teco estão funcionando bem, né, gente? É. Quem mais chegou aí, Lulu? Fala pra mim, Lica. Não sei. Deixa eu ver se apareceu um link. Agora eu vi a dona Dice e também a Rosângela. Boa noite, a Rosângela Pinheiro. Seja muito bem-vinda, Rosângela. E a dona Dice que eu vi também agora. Cuidado para não apertar aqui, senão vai para outra página, tá, meu amor? Pessoal, nós vamos hoje estudar. O nosso estudo de hoje está baseado em Romanos, no capítulo 12, de 17 a 21. Então deixa eu lá. vou ajudar vocês aí que não sabem onde fica. Ó, Eu sei. está no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. 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 Certo? Então, sexto, ó. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos, tá? No capítulo 12, do 17 ao 21. O que o apóstolo Paulo nos diz? O quê? 12, 17 a 21. 12, 17 a 21. 16. Aqui, tá. Final de ano é uma época, meus irmãos, muito legal, muito boa, porque trazem, né, datas muito significativas para nós, né? Principalmente aí o Natal que se aproxima, embora nós sempre procuramos falar para a igreja que das datas que se comemoram na Bíblia, né, que tem fundamento, tem alguma base bíblica, o Natal não está incluído nelas, né? Não era uma festa judaica. Então o Natal veio a ser comemorado posteriormente, né? Porque nós temos como cerimonial a celebração da morte de Cristo, né? Então nós comemoramos a Páscoa. E todo mês a igreja se reúne também para ministrar a ceia, que é também uma celebração da morte de Cristo em nosso lugar. Entretanto, nós aproveitamos o Natal para poder lembrar de tudo o que aconteceu naquela noite do nascimento de Cristo. E aí logo depois do Natal, menos de uma semana depois, aí vem logo o Ano Novo. Então o mês de dezembro vira uma correria
para não dizer uma bagunça na vida da gente, né? Começa a se fazer tanta coisa, mas tanta coisa que um mês é pouco, não dá. Então a gente algum dia talvez aprenda aí, o povo todo, né? Nosso país, o mundo, na verdade, a distribuir tudo que se faz em dezembro durante o mês, o ano inteiro, né? Porque senão a gente não aguenta a correria, não. Mas vamos lá. O assunto de hoje não tem nada a ver com o Natal e nem com o Ano Novo, não, viu, gente? Ó, Romanos 12, de 17 a 21. Então eu lerei, porque a Lilica depois vai ler alguns textos que eu transcrevi aqui. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então está aí, este é o texto conhecido. Eu gosto muito de lembrar esses versículos, não é, para a igreja, porque tem tudo a ver com um lado nosso que tende a ser mal, né? Tende a retribuir o mal com o mal, tende a ser meio vingativo. Tem um lado nosso que tem uma dificuldade para perdoar as pessoas que, olha, se não for por Deus. Tem um lado nosso que tem a facilidade de amar as pessoas que nos amam, que nos querem bem. Qual é a vantagem disto? Não há vantagem, né, em querer bem as pessoas que nos fazem o bem. A vantagem está em você amar até o inimigo. É o que Jesus diz lá em Mateus, né? Quando ele coloca o pessoal diante da interpretação farisaica da lei e diz: vocês acham que é assim que a lei diz? Vocês acham que é realmente isto que eu ensinei? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu disse: não. Eu vos digo, amai aos vossos inimigos e rogai pelos que vos perseguem. Então a linha do texto que nós lemos hoje é basicamente essa daí, né? Assim como Jesus ensina lá, nós vamos aqui também tratar de como nós podemos e precisamos ser esses pacificadores aí. Tem um pano de fundo todo que envolve, né, o texto que está dizendo aqui, olha, se possível, versículo 18, se possível, quando depender de vós, que diz aí, Lica, tende paz com todos os homens. Todos os homens. Para nós conseguirmos colocar em prática isso aqui, nós precisamos estar revestidos de todos os demais elementos, ou mostrar, né, esses frutos que constam aqui no capítulo 12. A propósito, o capítulo 12 começa dizendo exatamente isso. Rogo-vos, Paulo dizendo aqui, ó, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou culto espiritual, né, em outra tradução. Então nós vamos seguir aqui, lembrando que quando Paulo roga aos irmãos de Roma que se apresentem a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, então Paulo está dizendo que eles devem se entregar a Deus como resposta à sua misericórdia, a salvação que os alcançou. Então, é a resposta de alguém que foi vivificado, nas palavras de Paulo lá em Efésios, né? Pelo Espírito Santo. A resposta é esta, é entregar inteiramente a Deus, como nós vimos há pouco tempo lá, Paulo também dizendo aos Coríntios. Muito bem, então vamos
aqui ao primeiro versículo, que é o 17, que diz assim: não retribuam o mal com o mal. O que Paulo está combatendo no versículo 17? Há pelo menos duas coisas que Paulo está nos ensinando aqui a combater. A primeira delas é o que eu falei agora há pouco, essa nossa tendência para a vingança. O desejo de nós irmos à forra por uma injustiça que nós sofremos, né? Nesse contexto aqui, nós estamos sendo lembrados de passagens paulinas, como aquela que diz assim, olha, tenham cuidado, Paulo mesmo dizendo, né? Passagem paulina, Paulo mesmo dizendo, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Isso Paulo escreveu lá em 1 Tessalonicenses 5,15. Vou ter que desacelerar porque eu comecei voando aqui. Enquanto a Lilica lê para mim 1 Coríntios 4, 12 e 13, eu vou tomar um pouquinho de água aqui, Lica. Viu, por favor? Inclusive está aparecendo na garrafinha. Não tem problema. Depois eu coloco lá fora. Leia lá, por favor, Lica. Aqui, ó. Tenham cuidado para... Aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Quando somos amaldiçoados, abençoamos quando perseguidos, suportamos quando caluniados, respondemos amavelmente. Vamos ler isso mais uma vez, de uma forma bem elucidativa, esclarecedora. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Isso é o que Paulo está dizendo. Quando caluniados, respondemos amavelmente. É o que Paulo recomenda lá em 1 Tessalonicenses 5,15. Se alguém puder nos ajudar, o seu João Costa está anotando aí. Obrigado, seu João. Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão. Outro texto. Eu inverti aqui, né? Porque esse texto quando somos amaldiçoados, está em 1 Coríntios 4, 12 e 13. Não tem problema. Porque o primeiro texto que eu disse, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Esse está em 1 Tessalonicenses 5,15. E o outro que a Lilica leu está em 1 Coríntios 4, 12 e 13. Mas ainda há um outro, esse não é Paulo que escreveu, esse foi escrito por Pedro na primeira epístola, no capítulo 3, versículo 9. Alicia vai ler também, por favor, a partir daqui, minha filha. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam. Muito bem. Quando, por exemplo, a Alicia faz alguma coisa que a Lolo não gostou, qual é a tendência natural da velha natureza que habita tanto numa quanto noutra? Qual seria a tendência natural da Lolo? Uma coisa que você tenha feito, minha filha, que ela não gostou. Qual seria a tendência natural? Fazer a mesma coisa que ela. Não fazer a mesma coisa, mas ficar chateada ou tentar, dependendo do que for feito. Fazer vingança. Vingar, né? De algum modo vingar. Contrário também. Se a Lulu fizer algo que a Alicia não agrada a Alicia, aí qual é a tendência natural da velha natureza da Lilica? Fazer vingança e fazer a mesma coisa com ela. Pois é, agora, biblicamente, isto é o certo? Não. O que nós acabamos de ler aqui. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Numa discussão, o que acontece? Né? Se alguém fica na troca de xingamentos, é isso aí, olha. É o insulto com insulto. Então, um xinga o outro xinga esse, né? Então, fica nessa disputa interminável. Esse é o primeiro aspecto do versículo que nós lemos 17. Não torneis a ninguém mal por mal. E a questão, a ideia da vingança, né? A segunda ideia é que ninguém tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Ninguém tem. Né? Tomou, bateu, levou, coisa desse tipo. Mesmo que nós encontremos lá no Antigo Testamento o mandamento que estabelece o olho por olho e dente por dente, o poder não foi dado à pessoa e o poder não foi dado à sociedade para poder fazer isto, não. Deus estabeleceu a lei, né, e assim como estabeleceu também as autoridades para poder julgar de acordo com a lei. E aí então
tira de nós, de mim, de você, tira de nós todos, o direito, qualquer direito que nós pensemos que nós temos de fazer justiça com as próprias mãos. Isso está então, o que Paulo está ensinando aqui, no capítulo 12 de Romanos, está em perfeita harmonia com o Velho Testamento. Paulo está proibindo este nosso desejo e esta nossa inclinação para retaliação. A manifestação de um espírito vingativo destrói aquilo que diferencia o cristão de todas as outras pessoas que estão lá no mundo, que não conhecem o Evangelho. E este espírito pacificador é também um instrumento muito eficiente para levar as pessoas aos pés de Cristo. Se ele não existe, ele vai destruir também aquilo que deveria estar fazendo o cristão. O cristão deveria estar mostrando o espírito pacificador. E assim, com este comportamento, ele atrairia o incrédulo a Jesus Cristo. É uma grande qualidade. Mas quando, meus irmãos, nós não sabemos retribuir o mal com o bem, se nós não temos ideia, não sabemos agir como pacificadores, então não haverá qualquer distinção entre nós e o mundo, né? Então, de repente, o incrédulo poderá até dizer a nosso respeito: esses cristãos aí não são diferentes de nós, né? Por quê? Porque eles não levam desaforo para casa. O apóstolo Paulo ainda mostra que há uma necessidade de nós cristãos nos comportarmos de um modo diferente dos incrédulos. Então ele segue no mesmo versículo 17, dizendo o seguinte, olha lá, leia para mim, Lica, a segunda parte, ó, depois, ó, não torneis a ninguém mal por mal. O que diz lá? Aqui, ó, pode ler na Bíblia mesmo aí, minha filha. Ó, depois da primeira parte, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Essas palavras lembram um texto que está lá em Provérbios, no capítulo 3, dos versículos 3 e 4. Agora sim, eu vou pedir que você leia aqui, ó. Agora tá? aqui, né? Por favor. Não te desamparem a benignidade. Pode ler devagar. Tá. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas, quer dizer, coloque aqui, é que nem uma corrente, né? Põe aqui, ó. Atas ao pescoço. O quê? Que ele está mandando colocar o pescoço? A benignidade e a fidelidade. Escreve-as onde? Na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Diante de Deus e dos homens. Então, Paulo está exortando aqui os romanos que vivam vidas de completa consagração a Deus, de acordo com o que eu falei lá no versículo 1. Paulo diz, rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, o sacrifício vivo e agradável a Deus. Essa consagração acontece uma vez, meus irmãos, para sempre. Deus nos fez homens de paz, mulheres de paz. Deus nos fez pessoas que são aqui qualificadas como esses pacificadores. Na verdade, não necessariamente nesse texto, né? A outra passagem que usa exatamente essa expressão. Aqui no versículo 18, Paulo faz menção dela de uma outra maneira. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Quem vai usar a expressão pacificadores é Jesus lá no Sermão do Monte. Ele diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, no dia que Deus transformou a nossa vida, Ele nos fez pacificadores. No dia que nós respondemos ao chamado de Cristo, daquele dia em diante, a nossa natureza, uma nova natureza surgiu em nós e ela passa a ser trabalhada de tal maneira que o desejo de retaliação vai desaparecendo. Uma das qualidades
do oficial, né, do bispo, do diácono, do presbítero, é que ele abomine, que ele odeie a contenda, a discussão, sabe, a briga. Então, ele não quer isso, ele quer ficar longe disso. Então, ele é inimigo de contendas. É o que está lá. É uma das qualidades do diácono e do presbítero. Então, Paulo está dizendo aos irmãos de Roma que eles vivam esta vida intensa diante de Deus, com amor genuíno por todos, inclusive pelos seus próprios perseguidores, para que ninguém, nenhum cristão do contexto aqui de Roma, desse motivo para que os incrédulos fizessem verdadeiras acusações contra eles, não é? De acordo com o que Paulo está dizendo lá em 1 Timóteo, eu vou abrir para facilitar, capítulo 5, versículo 14, e vou pedir a Lica que leia na minha Bíblia aqui, ó. 1 Timóteo 5, 14 aqui, minha filha. Ó. Não, pode deixar sua Bíblia aí. Aqui, ó. 1 Timóteo 5, 14 aqui, ó. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Vamos ler mais elucidativamente essa passagem. Paulo está dizendo, eu quero que as viúvas, que está aqui, mais novas, que elas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa. E que mais? E não deem, aqui é que está a questão. Não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. O cristão tem que se preocupar com o que os outros pensam sobre ele. Algumas pessoas acham que não é bem assim. A palavra de Deus, ela coloca de maneira muito clara que o cristão está sim interessado no que os outros pensam a respeito dele, né? Então, ele vai ter uma conduta elevada de tal maneira que as pessoas vejam que há diferença no seu comportamento. Vamos mais adiante. 1 de Pedro vai dizer algo semelhante. Vamos ver lá. Eu vou abrir para você também, Lilica, para ser rápido aqui no gatilho. 1 de Pedro 3, versículo 16, minha filha, aqui, ó. Leia aqui com calma, para que todos entendam e acompanhem. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Isso, agora ficou bom, né? Agora a leitura ficou boa. Então, o que é que Pedro está recomendando? Algo muito parecido com o que Paulo está falando para as jovens viúvas. Então, olha aqui, ó. Cuidado, para que fiquem envergonhados os que falam mal de vocês. Ou seja, se alguém está falando de mim e é verdadeiro o que está dizendo, e não é difamação, né? Se alguém está falando de mim naquilo que é verdadeiro e me acusando de algo que eu, como cristão, não deveria estar fazendo ou deveria estar fazendo, eu disse que não é difamação, é difamação sim, é claro, né? Mas que eles não tenham razão, porque difamação é falar mal, né? Se alguém está falando mal de mim, está difamando. Mas nós não devemos, o texto mostra, nós não devemos dar motivos que eles fiquem envergonhados quando nos difamarem sem motivo. Vou precisar tomar mais um pouquinho de água. Então, o que é que a palavra de Deus está nos ensinando? O cristão, meus irmãos, não pode ser pedra de tropeço, impedindo o incrédulo de se chegar ao evangelho. Vamos ver aí no outro texto aqui que eu não transcrevi, 1 Coríntios 10, versículo 32. Seu João está dando conta de anotar tudo aí, seu João? Sim. Ó, 1 Coríntios 10, 32. O que é que vai dizer lá? Aqui, Lilica, ó. Aqui, ó. Mais... Não, esse aqui é 11. 10, 32. Aqui, ó. Aqui.
Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então, não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios e nem para a igreja de Deus. Não é? Ao contrário, as atitudes do cristão devem ser reconhecidas pelos outros como algo consideravelmente elevado. Porque o alvo do cristão, meus irmãos, como demonstração do seu amor verdadeiro para com Deus, é que a sua vida seja, nas mãos de Deus mesmo, um instrumento para a conversão dos pecadores e para a glória de Deus. Então, todo cristão tem que tomar muito cuidado com a sua postura na hora da provocação, na hora do xingamento, na hora que alguém está irritado com ele, na hora que alguém lhe faz um desagravo, na hora que alguém comete algum erro contra ele, alguma falta de qualquer natureza, Paulo está orientando que ele não retribua o mal com o mal. Fala, Lulu. O João Costa disse que ele parou de escrever porque ele é muito lento para escrever. Seu João. Bom, se mais alguém quiser ajudar, é muito bem-vindo, viu? Tá muito bem-vindo para ajudar. É porque eu falo muito rápido, seu João. Não é que o senhor é lento. Eu falo muito rápido. E a Lilica também quer ler rápido. Aí já viu, não quer que dá, né? Então, olha, Deus, aqui eu estou dizendo, né? Paulo mostra que nós precisamos ter cuidado com a nossa vida, nosso testemunho, para que os ímpios não difamem com razão, não falem mal de nós com motivo, com justiça, não. Nós devemos lembrar que ao retribuir o mal com o bem, a não retalhar, a não ter esse espírito de vingança, nós estamos contribuindo para que o incrédulo venha aos pés de Cristo, contrário de repelir, de afastar, o que faria um crente dando um mau testemunho. Calvino resumiu a sua compreensão deste versículo da seguinte maneira: o que se acha aqui incluso ou implícito é que devemos labutar, trabalhar, a fim de que todos sejam edificados pelas nossas lides honestas, para que eles, numa palavra, percebam o bom e o suave odor da nossa vida, pela qual eles sejam atraídos para o amor de Deus. Essas são palavras de João Calvino. Bom, nessa mesma linha, Paulo continua dizendo assim, olha, lá no versículo 18, e eu tenho que voltar a Romanos 12, diz assim, chave do nosso assunto de hoje. Se possível, quando depender de vós, tá aberta aí, Lica? Leia o finalzinho que diz aí. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, quando depender de vós, vivam em paz com todos os homens. Então, essa exortação para se viver em paz com todos os homens está em perfeita harmonia com muitas outras passagens. Lica aqui, ó. Lá em Gênesis 13, 8, o que é que está escrito aqui? Ó? Não haja contenda entre mim e ti, entre seus pastores, entre meus pastores e teus pastores, porque somos parentes chegados. Você sabe quem disse essas coisas aqui? Quem é que estava falando isso aqui? Quem? Era Abraão falando para o seu sobrinho Ló, porque os rebanhos de Abraão cresceram e os de Ló também, e aí eles estavam se desentendendo, né? Os seus servos, não Abraão e Ló, né? Os seus servos estavam se desentendendo, os pastores e outros mais. Então, Abraão então fez essa proposta para Ló. Antes de fazer uma proposta, ele disse que não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos parentes chegados. Mas aí uma outra recomendação, no Novo Testamento, em Hebreus 12, 14. O que é que diz aí? Aqui, o que está escrito? Esforcem-se por viver em paz com todos. Na nossa tradução está: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A força
do verbo é que está sendo enfocado aqui neste caso. Esforce-se, faça de tudo por viver em paz com todos. É o que Paulo está dizendo. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos, se esforce. Tiago ainda, no capítulo 3, versículo 17, diz assim, olha, leia lá, Lelica. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica. E depois disso, olha, isso aí foi Tiago que diz, né? Sabedoria que vem lá do alto é pura, depois pacífica. Quer dizer, aquele que é sábio, aquele que recebeu de Deus a salvação, a nova vida, ele é pacificador, ele promove a paz. E Jesus afirmou aquilo que eu disse lá atrás, em Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. No mundo, meus irmãos, em que a paz é constantemente quebrada, essa virtude mostra como é que o cristianismo é vital e dinâmico. Então, o mundo precisa olhar para nós e perceber esta virtude, que a igreja não é de entrar em demandas, em criar briga, provocar, em retalhar, promover embates terríveis com o mundo, não. E mesmo entre si, não. O cristão é conhecido por não ser um retalhador, por não pagar o mal com o mal, por andar, se o inimigo obrigar a andar uma milha, vai duas. Se bater numa face, dá a outra. Né? Essas são palavras de Jesus. E alguém vai falar assim, mas isso é muito difícil e tal. Nós já vamos ver o que Paulo está dizendo aqui, quando ele coloca uma restrição ao dizer, se possível, né? Os genuínos pacificadores são todos aqueles cujo líder é Deus de paz. Se Deus é Deus de paz, então o seu povo precisa ser um povo de paz. Quando Jesus foi anunciado lá por Isaías, Isaías diz assim, o seu nome será maravilhoso conselheiro, né? Alguns dizem maravilhoso conselheiro porque não tem uma vírgula ali, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Príncipe da paz. Ora, se nós somos seguidores do príncipe da paz, como é que nós devemos viver? Como nós devemos viver? Em paz, em paz. Devemos promover a paz, não é? Então, todos que desejam manter a paz são aqueles que proclamam o evangelho da paz. É isto, né? Nós somos ensinados que a todos aqueles que pregam a paz, eles devem viver a paz. Então não adianta eu querer anunciar o evangelho se eu não aprendi a não retribuir o mal com o bem, né? Diga, minha filha. Rapidinho. Vai, minha filha, vai lá. Desculpa, gente. A natureza, as necessidades da natureza chamam pela Alicia. Vamos lá. Bom, como eu disse agora há pouco, como nós podemos ver, Paulo não está nos orientando a que nós tenhamos a paz a qualquer custo, não. Não. Há pelo menos duas restrições aqui. Então, a primeira delas, se possível. Se possível. Então, o que é que Paulo está dizendo quando faz menção desta restrição? Há circunstâncias, meus irmãos, sobre as quais é impossível o estabelecimento ou a manutenção da paz. Por isso eu fiz menção de Hebreus 12:14, porque a paz do cristão, ela segue em harmonia com a santificação. Esta não deve ser, a paz não deve ser sacrificada, ou a santificação sacrificada para manter a paz, né? Ou e vice-versa. Então eu não posso sacrificar a santificação, porque a Bíblia diz que eu devo viver em paz com as pessoas. Não, a santificação não pode ser sacrificada. E se eu não posso viver em paz com as pessoas, como é que eu vou alimentar a minha e nutrir a minha santificação? Então é preciso ter, essas duas coisas estão caminhando juntas. Agora a ênfase é a seguinte, é possível que eu esteja desenvolvendo a minha santificação desde que eu não viva em paz,
flertando com o mundo. Preste bem atenção nisto. O contrário é o que está sendo enfocado aqui. Eu só consigo viver em paz com as pessoas desde que a minha santificação não esteja em xeque. Então, ela não pode ser sacrificada. A minha santidade não pode ser sacrificada. Porque se eu vivo em harmonia com o mundo, se eu tenho amigos no mundo, tá tudo bem, tudo legal, a gente se dá muito bem, mesmo quando há pecado, isso não pode ser chamado de paz. Não é paz, não aos olhos de Deus, porque Tiago usa uma outra expressão. Tiago diz que a amizade do mundo, ou, vou usar outra expressão, a paz com o mundo, nesse caso, significa guerra contra Deus. Nas palavras de Tiago a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus. Então, por isso existe a restrição. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Muito bem, se a manutenção da paz sacrifica a verdade ou a honra, então essa paz deve ser abandonada. Esta amizade, este flertar com o mundo deve ser abandonado, porque a santidade está em jogo. Aí é uma outra restrição que Paulo põe. Ele diz, se possível, primeira restrição. Quando depender de vós, segunda restrição. Então, há situações, meus irmãos, em que a paz deve ser sacrificada. Como e quando? Isso ocorre quando nós fazemos tudo ao nosso alcance para estabelecer e manter a paz com alguém e a outra pessoa, ou as outras pessoas, simplesmente não estão dispostas a isto. Aí é um problema. Como é que você vai manter a paz com alguém que faz questão de se declarar seu inimigo? Não quer saber de você, não quer o seu amor, não quer a sua consideração, não quer a sua amizade e faz questão de não querer a sua empatia. Faz questão de dizer aos quatro ventos, você é meu inimigo, nós somos inimigos. Eu não amo você, eu não perdoo você. Como viver em paz com alguém que declaradamente não aceita qualquer esforço da nossa parte por viver bem com essas pessoas? Meus irmãos, retire-se de sobre vocês a responsabilidade de manter a paz com quem se nega a ter paz com vocês. Não façam isso. Nós vamos ver mais adiante, porque está tudo atrelado. O que é que diz o versículo 19? Alicia, minha filha, leia porque eu vou tomar mais água. Versículo 19 de Romanos 12, por favor. Não se vinguem, amados, mas deixem lugar para a ira de Deus. Pois está escrito, a vingança me pertence, eu retribuirei, diz o Senhor. Está aí no versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, Paulo faz esse apelo de maneira muito dócil, né? Talvez porque Paulo, meus irmãos, estivesse escrevendo para algumas pessoas difíceis, lá em Roma, pode ser. Se fossem parecidas comigo, fossem parecidas com muita gente que eu conheço, então eu precisaria ouvir muitas vezes assim, não retribua o mal com o mal, Marcos, não faz isso não. Quando depender de você, sempre que depender de você, se possível, Marcos, tenha paz com o seu irmão, tenha paz com os outros. Fosse para mim, Paulo, isso aqui é para mim que ele está escrevendo, né? Assim como para cada um de nós aqui. Então está dizendo amavelmente, talvez porque havia pessoas lá, membros da igreja de Roma, difíceis, que careciam muito desta exortação. Talvez um outro motivo aí para Paulo enfatizar o mesmo que foi dito no texto anterior, no versículo anterior, seja porque ele próprio foi um homem muito perverso. Paulo foi um homem muito mau. E então pode ser que agora,
diante esta exortação, ele veja quanto mal fez a igreja e amavelmente diz, meus irmãos, não retribuam o mal com o mal. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Então, Paulo era um homem cuja alma, né, por inteiro se envolveu na ação de se solidarizar e perdoar as pessoas más, né, em vista do próprio perdão que Deus deu a ele. Bom, depois disto, Paulo disse no versículo que nós acabamos de ler, dai lugar à ira. Ufa, alguém diria. Até que enfim surgiu uma coisa aqui que me dá um alívio, né? Vou tomar água de novo, hein? Mas vejam, a que tipo de ira Paulo está fazendo menção aqui, né? As palavras aqui, as expressões de Deus, não estão no texto original, né? Não estão. Em algumas traduções elas estão lá, mas aqui não está. Aqui nós temos apenas dai lugar à ira. Mas nem precisamos das expressões de Deus nesse texto, não é? Algumas pessoas, antes de nós chegarmos a esse ponto aqui, alguém poderia entender esse texto lendo apenas o que está escrito aqui como a ira dos adversários. Deixa a ira, dá lugar para a ira dos adversários, deixa com os adversários a ira, porque isso é peculiar, é inerente a eles. Outros poderiam entender que esta ira tem a ver com a nossa ira. Então, dá lugar à ira, fica bravo, fica nervoso, mas não retribua o mal com o mal. Não faz muito sentido isso aí, não é? O próprio apóstolo Paulo recomenda, em outra passagem, a não deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Então, alguns interpretam esse texto como sendo assim: se eu deixo o sol se pôr sobre a minha ira, então aí eu estarei pecando. Mas o irar apenas não é pecado. Calma lá. Porque o que é que Paulo está orientando no versículo 19? Quando ele diz, dai lugar à ira. Será que é para o magistrado que Paulo está apontando também? Deixe a ira com o magistrado, porque ele é que vai descer a guilhotina, ele é que vai descer a espada, ele é que vai inocular a injeção letal, ele é que vai matar a forca, condenar a forca. Não, também não. O próprio versículo continua e dá a explicação da origem desta ira. A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Aqui, não é? Esse texto está lá em Deuteronômio, nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, o que o apóstolo Paulo está procurando mostrar é que esta ira é a ira de Deus, que ele se refere. O cristão precisa compreender. Quando ele diz aos destinatários e por fim a todos nós, está dizendo que nós devemos deixar ou dar lugar para que Deus exerça a sua ira no seu momento e a seu modo, em harmonia com todo o contexto do Novo Testamento e toda a Bíblia. Na verdade, sempre que a palavra ira entra sem designação, né, específica, sem especificar a que é que a ira se refere, geralmente ela está se referindo à pessoa de Deus. Então, nós devemos nos abster da tentativa de tirar de Deus, entre aspas, né? Tirar de Deus aquilo que é sua prerrogativa, que é seu direito, e exercer vingança sobre as pessoas. Ao contrário disso, Paulo está dizendo, quando depender de vós, tende paz. Quando ele diz, dai lugar à ira, dá lugar à ira de Deus. Deus vai cuidar deste problema, Deus vai cuidar deste caso. A sua parte faça todo empenho, faça todo esforço, cuidado, não comprometa uma vida de santidade, não fique flertando com o mundo, não fique namorando o mundo,
Não seja íntimo do mundo, que seria algo como ser íntimo do inimigo. Não seja, quando a santidade estiver em xeque e em questão. Por outro lado, você fez de tudo para ter paz. Você se empenhou pela paz, mas as pessoas disseram, eu não quero a sua amizade, eu não quero a sua paz, eu dispenso, ela não me faz falta. Lembre-se, você fez a sua parte. E aí, Paulo retoma o assunto dizendo, não se vingue, não retalhe. Ele está reforçando, eu disse, porque eu havia gente muito difícil em Roma, ou então Paulo olha para o seu próprio passado e diz, eu fui muito mal, eu fui muito perverso, e mesmo assim Deus me amou. E com muito amor ele se volta aos romanos e dizem, amados, eu apelo, não vos vingueis a vós mesmos, mas entreguem a Deus a ira, ou se entreguem a ira de Deus. Deixe a ira com Deus, melhor dizendo, né? Porque se entregar a ira de Deus é meio complicado, né? Deixem a ira nas mãos do Senhor, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Vamos ver, esta passagem está em Deuteronômio, como eu disse, no capítulo 32. Já abri. Você já abriu? Então leia lá, minha filha. Deuteronômio 32, versículo 35. O que é que diz aí? A mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Acho que ela vai precisar ler de novo, né, gente? Com calma, tranquilidade, vai lá. Por quê? A mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Quem é que está falando isto? Jesus. Deus. Jesus não escreveu? Não, Deus está falando isso no contexto do Deuteronômio aqui, não é Jesus falando, minha filha. É Deus. Deus está falando, embora Jesus seja Deus, minha filha sempre me coloca em maus lençóis. Minha filha, Jesus é Deus. Sim. Ele é o Filho de Deus. É Pai, Filho e Quando a gente fala Deus, nós estamos falando do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem está falando aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas você fala assim, ó, quem está falando aqui é o Pai, quem está falando aqui é o Filho, quem está falando aqui é o Espírito Santo. A própria Bíblia se encarrega de dizer, em algumas situações, o Pai está falando. Quando Jesus é batizado, o Pai está falando. Esse é o meu Filho amado, a ele ouvi. Paulo diz que o Espírito Santo falou para ele, o impediu de fazer determinada coisa. E Jesus fala muitas vezes. Nesse caso, é Deus falando. A palavra Deus já resume tudo. Basta dizer se Deus está falando. Aí nós não vamos dizer que é o Pai, que é o Filho, e nem vamos dizer que é o Espírito Santo. Vamos dizer que é Deus. Né? Então quem está falando? Deus. Deus. O que é que Deus está dizendo? Veja lá de novo. E para ele pertence a vingança. A mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Exato. Pedro vai dizer mais algumas coisas aí, né? O importante é essa parte inicial, porque é o que Paulo está mencionando aqui, ó. A mim, ó, mesma coisa, ó. Versículo 19, ó. A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Olha lá, ó. A mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo. A seu tempo quer dizer, no tempo certo, no tempo de Deus. Muito bem. Qual é o melhor exemplo que nós temos na Bíblia de alguém que entrega a retribuição e a vingança nas mãos de Deus, o Pai? Qual é o melhor exemplo que nós temos na Bíblia? Jesus. Né, Lulu? Jesus. Quem vai falar sobre isso é Pedro. Lá desculpem, meus irmãos. Na primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 23. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Aqui, minha filha, pode ler aqui, ó. Aqui, ó. Versículo 23. 1 de Pedro 2, 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidada
com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo juntos com a Alicia? Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Mas o que é que ele fazia? Entregava-se àquele que julga retamente. Quem é aquele que julga retamente? Deus o Pai. Deus o Pai. Aqui está falando de Jesus. Quando Jesus era maltratado, ele não revidava, não fazia ameaças. Quando ele era ultrajado, ele não revidava com ultraje. Jesus, está falando de Jesus aqui, ó. Para isso mesmo foste chamados, pois que também, ó, Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Aí vai seguir dizendo, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, Jesus Cristo, quando ultrajado, não revidava. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Esse relógio seu está certo, minha filha? Está, já são 8h30, gente. E eu não terminei, embora esteja no finalzinho aqui, ó. Que coisa. Nossa, finalzinho? É, Finalzinho. Tem um monte de coisa aqui. Gente, eu não vou dar conta de terminar hoje, porque eu me descuidei do horário. E já são quase 8h30. Vamos parar aqui, olha, no versículo 19. Depois eu vou voltar aqui de novo, né, no versículo 19 de Romanos. Porque o tempo, o relógio não para. O relógio não para, né? Olha, vamos fazer assim, o combinado é o seguinte. Nós vamos seguir com esse assunto na quinta-feira. Romanos 12, versículo 19, né? Então, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque escrito está, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Bom, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. O texto é um texto lindo, maravilhoso, e eu espero na semana que vem dar uma recapitulada em tudo isto para esclarecer o que foi dito hoje e encerrar com os versículos 20 e 21, tá bom? Nós vamos fazer mais uma oração. Feche os seus olhos aí, nós vamos fechar os nossos olhos aqui, depois eu estarei despedindo-me de todos vocês nominalmente. Vamos falar com Deus. Senhor, Tu sabes da nossa inclinação e da nossa tendência para o que é mal. E quando nos ofendem, quando as pessoas nos machucam, nos ferem, a nossa tendência é responder a Deus da mesma maneira. É uma tendência muito natural. Mas nós não podemos e nós não queremos ser assim. Nós precisamos que o Senhor nos ajude. O Senhor que mudou a nossa natureza, nos ajude a ser pacificadores. Ajude as meninas ainda tão novas, Senhor, a saberem que quando uma ofende a outra, a resposta não pode ser ofensa. A resposta tem que ser o amor, tem que ser o perdão, tem que ser a paciência, para que assim nós nos ajudemos. Que assim seja com cada irmão, cada irmã que nos acompanha neste momento. Que o mundo saiba, através do nosso testemunho, que Jesus, o príncipe da paz, habita na nossa vida. Ele nos fez emissários da paz, ele nos fez mensageiros da paz, ele nos fez pacificadores. O Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a não flertar com o mundo, a tomar cuidado para não comprometer a nossa amizade contigo por causa de uma amizade com o mundo, mas que sempre nos lembremos que a santidade é um preço que não pode ser pago para se manter a paz com o mundo, Senhor. Por isto, que façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para manter a paz com os outros.
Em nome de Jesus, nós rogamos e agradecemos. Amém. 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 Então eu vou agora despedir-me daqueles que entraram aí, que a Lulu anotou. Sério, a Sônia chegou bem no final. Põe o nome dela aí para eu também falar. Não chegou mais ninguém. Quem é? Cadê? Onde você viu a Sônia? Ah, Sônia Franco. Oi, Sônia. Quanto tempo? Ela é irmã do Gilson Franco, viu? E é cunhada da Elizabeth. E é lá de Vitória também. Bom, eu acho que ela está em Vitória, não é, Sônia? Qualquer coisa põe aí para nós, tá? Então, olha, eu quero despedir-me de vocês aí, Otávio, começando pelo Otávio, a Dona Zilda, Dona Maria Xavier, Dona Diz, Presbítero Beto, Naí Pereira e o seu João Costa, Simone Noel, Diácono Noel, Elaine, Ariane, Sidoca, a Cristina Pulpo, a Andréia lá de Itaiaém, Dona Lisbeth, você vai me pegar depois por causa do Dona que escapou aqui, Lisbeth, Ronieres, Dona Luzia, sim, aí sim, a Ana Lúcia Onofre, a Beth respondeu se a mãe da Dona Alvina tá lá? Você viu aí? Ela falou alguma coisa aqui. Então, vocês estão me auxiliando Ela aí. falou tá Dona Alvina e mais Então alguém. tá, se a Dona Alvina tá aí também, boa noite para Dona Alvina, a Rosângela, o Gilson e a Elizabeth, o Del, a Ju, Jonathan, a Tayane, eu já falei o seu João Costa aqui, ó, quando eu falei a Nair, ó. A Kátia Félix, sabe quem é a Kátia? Não. A Kátia é lá de Agudos, foi na igreja domingo. Boa noite, Kátia, Deus te abençoe. E aqui é Gleice. Ela é Grace. mãe de uma amiga minha Grace. da escola. É Grace mesmo? Mas é minha amiga que tá assistindo. Então, não Grace Montavani. Muito bem. Amiga da Lili que está assistindo. Como é o nome da sua amiga? a Alice. Alícia. É da Alissa. Alissa. Boa noite, Alissa. Boa noite, Celso Couto. Boa noite, Dona Dulce. Seu Nilson, boa noite, Rose e Victor. Boa noite, Robson e Maria. Boa noite, Laurivete. Boa noite, Marcele. Boa noite, Claudemir. E por fim, a Sônia, que chegou agora e ela não disse se ela está em Vitória, né? Eu acho que sim, ela falou só boa noite. Então tá bom. Boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Se Deus quiser, no domingo, às 9 horas, estaremos de volta. E o estudo que nós começamos hoje, se Deus quiser, vamos terminar na quinta que vem. Então eu pedi a Lilica que desligue lá para nós, por favor. E até breve, se Deus nos permitir.